Boa noite, meus irmãos e irmãs aqui presentes. É muito bom estarmos aqui juntos mais uma noite, que com certeza será importante e nos trará elementos e ensinamentos que nos ajudarão na nossa caminhada, na compreensão dos nossos problemas e principalmente nos ajudando a sermos pessoas melhores. Teremos hoje a nossa irmã Carla Júlia como palestrante da noite, com o tema Circuito de Energia. E à minha esquerda o nosso irmão Roberto, que fará a prece de encerramento. Eu estou aqui com vocês na direção aqui e faremos um exórdio, como nós sempre fazemos, que nos ajuda nessa transição, na hora que a gente chega do trabalho, da rua, e nos preparando para a palestra da noite. Nesse exórdio, nós vamos falar sobre lembrança da existência corpórea, que é o Livro dos Espíritos, do item da pergunta 304 a 319, que depois os senhores podem se aprofundar e dar uma lida. Nesse item, lembrança das existências corpóreas, uma primeira pergunta que tem é se os espíritos se lembram da sua existência, das suas existências corpóreas. Sim, eles se lembram, mas eles se lembram mais assim dos fatos mais marcantes que aconteceram e que principalmente contribuem ou contribuíram para aquela situação que ele se encontra. Então, digamos, nós estamos espíritos, estamos passando, estamos vivenciando alguns momentos. A lembrança que nós temos da nossa existência, não só a última como outras, são de fatos que nos foram marcantes. É a mesma coisa nós estamos aqui com uma certa idade. Com certeza nós não vamos nos lembrar de tudo que aconteceu, a gente com 4, 5, 6, 7 anos por aí. Mas o que nos marcou em nossas vidas, a gente vai dar mais atenção a isso. Muitas vezes também na espiritualidade, do mesmo jeito que a gente se lembra às vezes de fato que aconteceu em nossas vidas, na nossa infância, adolescência, e que a gente até ri dos erros que nós fizemos ou das faltas que nós cometemos, coisas assim, de adolescência, o espírito também. Às vezes ele se lembra de alguns detalhes assim, como até rindo no bom sentido de algumas faltas leves que ele fazia, como nós fizemos. Outra coisa, que também tem uma pergunta lá sobre as lembranças vêm tudo ao mesmo tempo? Quando a gente desencarna, estamos na espiritualidade e tem uma pergunta se aquilo vem tudo ao mesmo tempo. Não. Tanto que eles dão um exemplo, é como um nevoeiro, que às vezes a gente está na estrada, tem aquele nevoeiro bem denso, quem já passou em nevoeiro sabe o que eu estou dizendo, e você não enxerga nada. Aos poucos, aquele nevoeiro vai se dissipando e você começa a enxergar. É a mesma coisa quando tem o desencarne, as lembranças que vão vindo de uma forma paulatina, não quer dizer que vem tudo de uma vez. E principalmente aqueles fatos mais marcantes na vida daquele espírito. Também tem uma colocação, as lembranças de todas as encarnações, como lá tem o exemplo, se as primeiras encarnações, se o espírito se lembra. Necessariamente não, porque as primeiras encarnações é como se tivéssemos no jardim da infância, era uma coisa muito em primeira. Então, isso geralmente cai no esquecimento. Mas os fatos marcantes, sim.
Outra coisa que também que é dito, se essas lembranças, como é que elas aparecem para, digamos, para o espírito? Se ele se esforça em lembrar ou se aparece como um quadro na frente dele. Pode ser das duas formas. Ele pode sim querer forçar um determinado fato que é importante para ele e ele tentar se lembrar. Como também, às vezes, aparece um quadro. Um exemplo muito forte é os suicidas, que o ato do suicídio em si, quando é cometido, geralmente, pelos trabalhos que se tem, as doutrinações, o suicida fica vendo aquele momento de forma repetitiva, né? Ele não consegue, digamos, um transtorno, é um sofrimento muito grande. Uma vez mesmo, há muito tempo atrás, eu doutrinei um espírito encarnado, que encarnou na médium, que ela tinha se suicidado se jogando de um abismo por causa de um amor, essas coisas. E, coitada, na ocasião ela via de forma repetitiva a cena dela caindo, né, batendo nas pedras, e isso continuamente. Então, isso também pode acontecer. Uma coisa importante, não resta dúvida que quanto mais nós estivermos evoluídos espiritualmente e mais desmaterializados, nós não damos importância a certas coisas, a certas lembranças, né? Muitas vezes tem espíritos que são extremamente materialistas ainda, que têm bens, têm posses, e quando desencarnam, a preocupação deles ainda é com os apartamentos, as casas ou os bens que por acaso deixaram. Os espíritos mais evoluídos não se pegam mais nisso. Como também tem uma pergunta se eles se preocupam com o corpo, né? O corpo para o espírito é como se fosse uma roupa. Ele adora quando ele tira aquela roupa velha e joga fora e pronto. A não ser, volto a falar, quanto mais você ainda for materializado, né, você fica preso. Mas para o espírito já em evolução não fica. Uma coisa interessante também, conforme esse grau de, digamos, de desapego, muitas vezes o espírito tem pessoas que lhe são mais próximas, que todo mundo fica muito ligado. Só que quando ele desencarna, ele, se bobear, ele não se lembra nem mais o nome daquelas determinadas pessoas. Quer dizer, aquilo passou, né? Não estou falando da pessoa muito próxima, estou falando em geral, tá? Isso também tem. Outra interessante, muitas pessoas se prendem muito a alguns objetos que foram dos nossos entes queridos que desencarnaram. É natural, né? Mas tem pessoas que, digamos, exageram um pouco entre aspas, adoração daquele objeto. Aí é perguntado se os espíritos, o que acham, se gostam desse tipo de ação. Aí é respondido, sim, lógico que a partir da hora que ele pode ver que a pessoa tem alguma lembrança com ele, é algo satisfatório. Mas o que importa para ele é o sentimento real que a gente tenha. Não adianta nós guardarmos coisas que foram da pessoa que desencarnou e no fundo do nosso coração é o nosso sentimento não ser verdadeiro. Então eles vão ver, eles vão saber que você está guardando aquilo que foi dele, mas sabe que não tem fundamento, o sentimento verdadeiro. Isso não é bom para eles. Outro ponto também que tem lá, todos nós, a grande maioria,
nós nos preocupamos muito com uma coisa que não deixa de ser natural. Nós queremos ser felizes, né? É um direito de todos nós. Só que nós nos preocupamos muito em sermos felizes aqui e agora, daqui a 2 minutos de preferência, né? E os espíritos elevados sabem que a verdadeira felicidade está na eternidade. Nós somos espíritos imortais. Então a passagem que nós temos aqui é muito rápida em relação à nossa existência. Então, nós aqui, quantas pessoas brigam, lutam, se desesperam, entram às vezes em depressão por coisas que estão buscando numa felicidade que tem que ser aqui. E nós já sabemos, através dos estudos, tem diversos, que a doutrina nos ajuda, a vida continua e a verdadeira felicidade está aqui dentro da gente. Dessa vida a gente não leva nada da parte material. Então toda essa parte material que nos consome muito, né, que nos aflige muito e que nós achamos que elas nos fazem felizes e não faz, né? Como uma vez eu li, você luta às vezes para comprar um carro. Aí você fica contente depois de 2 meses que conseguiu comprar um carro. Uma semana depois, 10 dias depois, você já está pensando em comprar outra coisa. Aquela felicidade que o carro deu, no primeiro mês você ainda tem. Depois você já bota outra coisa no lugar dele, já cria ansiedade de novo, angústia de novo, e assim vai. Então é preciso que a gente entenda, que a gente mude. Não quer dizer com isso que a pessoa não possa ou não deva trabalhar, conseguir as coisas para seu conforto. Só que o nível de importância é que nós temos que saber dosar da maneira que, graças a Deus, aqui estamos e a doutrina nos traz com tanta propriedade os seus ensinamentos. Bem, meus irmãos, o tempo do exórdio é curto, vocês podem se aprofundar um pouco mais, da pergunta 304 à pergunta 319 do Livro dos Espíritos. Peço agora vamos pedir a todos que elevemos nossos pensamentos para fazer uma prece de início do trabalho dessa noite de hoje. Querido Deus, nosso Pai, de bondade suprema, Mestre Jesus amado, somos agradecidos, Senhor, por estarmos tendo esta oportunidade de podermos, Mestre, em mais uma noite, receber as mensagens edificantes que, através da nossa irmã palestrante, com certeza estará nos trazendo ensinamentos profundos para a nossa caminhada. Que possamos, Mestre, saber purificar nossa mente, nosso coração, para estarmos aptos a compreender, entender e assimilar esses ensinamentos. E, acima de tudo, Senhor, que nós saibamos praticá-los no nosso dia a dia para com o próximo. Desta forma, Mestre Jesus, peço permissão para darmos por iniciado os trabalhos desta noite. Que assim seja. Passo a palavra para a nossa irmã Carla Júlia. Muita paz para todos. Escolhemos o tema circuito de energias porque, na verdade, tudo é energia. E nós não temos consciência disso. Nós estamos permutando energias o tempo todo uns com os outros. Impactamos e somos impactados por essas energias. Influenciamos e somos influenciados. E aí eu estava bem atenta, escutando o exórdio, falando sobre a felicidade. Eu me lembrei que o budismo fala que a fonte de infelicidade é o desejo. Quanto maior o seu desejo, maior a sua infelicidade.
porque você se vê possuído pelo desejo. O desejo de obter, o desejo de ter. E na impossibilidade de você obter ou ter, você se infelicita. Isso serve para nós refletirmos o que é que nós andamos desejando em nossas vidas. O tema de hoje é um tema muito interessante que tem a ver com pensamentos, sentimentos, emanações fluídicas, emanações de energia, perispírito, obsessão, vampirismo. É um tema muito amplo, com certeza nós não iremos esgotá-lo. Recomendaríamos que vocês estudassem os livros de André Luiz, principalmente nos domínios da mediunidade, e Leon Denis, que nós vamos trazer um pensamento dele. É um clássico da doutrina espírita. O pensamento, dizíamos, é criador, não atua somente ao redor de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Esse livro, O Problema do Ser e o Destino da Dor, é um clássico da doutrina, um dos mais belos que eu já li. E Leon Denis, para quem não conhece, é um autodidata. Caso Allan Kardec viesse a falir na missão da codificação da doutrina, ele sucederia a contento. Tamanha envergadura moral, intelectual e espiritual desse espírito, desta criatura que nos deixou um legado fenomenal. Então vamos refletir o que ele nos alerta sobre o problema do pensamento. Ele nos diz que o pensamento impacta, o pensamento influencia, mas sobretudo influencia aquele que o emite. Se nós emitimos bons pensamentos, nós vibramos numa outra sintonia, uma sintonia mais eterizada, uma sintonia mais fluídica, uma sintonia superior. É como se nós saíssemos de uma estação AM para uma estação FM. Como nós somos oscilantes nas nossas vibrações, dos nossos pensamentos, facilmente mentalizamos aquilo que não deve ser mentalizado. Se nós não tivermos cuidado, seremos dominados pelos pensamentos. Quando nós deveríamos dominar esses pensamentos, quando nós deveríamos ter o controle sobre esses pensamentos, estamos muito mais para reagir do que para agir. E quando nós nos posicionamos na reação, significa que as nossas emoções mal trabalhadas nos dominam mentalmente e somos capazes de dizer coisas que levaremos anos no arrependimento porque dissemos. Todos nós, em graus variados, estamos suscetíveis a esse tipo de situação. As nossas emoções muito mal trabalhadas vêm à tona no momento mais inesperado. Isto quer dizer que sentimentos de conotação perturbadora ainda nos dominam mentalmente. Estamos mais próximos dos sentimentos perturbadores do que os sentimentos de ordem divina, ou seja, sentimentos virtuosos. Ele nos chama a atenção, nos alerta que nós poderemos edificar um edifício grandioso ou instituir uma vida miserável. A vida miserável é aquela que nós calculamos diariamente se o outro merece ou não merece. A vida miserável é aquela vida mesquinha da generosidade e da bondade que deveria nos caracterizar a alma. A vida miserável é aquela que se coaduna com um grau de violência que ainda nos é peculiar. Então tenhamos cuidado, porque nós temos muito maior aproximação com as trevas do que com o céu consciencial. O céu e o inferno é um estado d'alma. Estamos mais próximos da perturbação do que do equilíbrio. Basta que alguma coisa não seja realizada,
que nossas necessidades não sejam satisfeitas para nós odiarmos aqueles que nós dizemos que amamos. A mesma capacidade que temos de amar, temos de odiar. É uma linha muito tênue, essa capacidade de amor e ódio. Muitos crimes são cometidos em nome do amor. Corações enlouquecidos pela necessidade, pelo desejo da posse. Quanto maior o desejo, maior o inferno consciencial você vivenciará. Libertar-se do desejo é um caminho fundamental. Quem ama não aprisiona. Quem ama não sente o desejo da posse, da detenção do outro. Simplesmente ama. Sem necessidade de aprisioná-lo. Sem a necessidade de controlá-lo. Ter o domínio sobre os pensamentos e sentimentos do ser amado. Voltando para André Luiz, ele nos chama a atenção uma questão muito séria. Se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Em identidade de circunstâncias, desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Nós poderemos adoecer mentalmente. Nós poderemos ser classificados, tipificados como almas adoecidas. Basta que a angústia, basta que a ansiedade, basta que a mágoa, o rancor nos domine a alma, a nossa mente e o nosso coração. E é muito fácil isso acontecer com todos nós, inclusive os trabalhadores da casa espírita. Não estamos isentos a isso. E aí eu trouxe alguns padrões mentais que nós temos que ficar alertas e atentos a estes padrões mentais que nos infelicitam. E nós não nos apercebemos que eles existem, mas se tornam comportamentos cíclicos, reações cíclicas. E nós, sem nos apercebermos, somos um trem descarrilhado, um carro desgovernado. Somos dominados pelas emoções abruptamente, como se nós não tivéssemos o poder do discernimento e da razão. Vamos ao primeiro item. Você reclama todo o tempo ou apenas algumas vezes? O hábito, o mau hábito, o condicionamento de reclamar diariamente se cristaliza na alma, no perispírito, nas nossas emanações fluídicas, nas energias que nós emitimos diariamente. Nós reclamamos daqueles que nós amamos, reclamamos daqueles que nós odiamos, reclamamos de todos, absolutamente todos da nossa vida, que parece ser um inferno e que nós merecíamos ter outra qualidade de vida. E claro, se nós reclamamos de tudo, nós nos tornamos vítimas. Vítimas do destino, vítimas do acaso, vítimas do outro e por aí vai. Não assumimos a responsabilidade que nos compete. Você costuma discutir o que há de errado no mundo mais do que o certo? Você tem um foco da sua visão, da sua interpretação do mundo como algo dantesco? Você se satisfaz em noticiar notícias que são infernais, que geram desequilíbrio em outras mentes? Você está habituado a comentar essas notícias e isso se torna um vício deletério na sua vida? Cuidado com isso. Ora, cada mensagem, informação que nós propagamos tem uma força vital. Se nós nos habituamos às misérias humanas, não que elas não tenham que ser combatidas, mas não é possível que a força do bem não se sobreponha à força do mal. O número de pessoas honestas vai muito além dos desonestos. E nós temos que evidenciar honestidade. A desonestidade tem que ser criticada e combatida. Mas cuidado, na desonestidade você poderá também cometê-la no seu dia a dia. Não adianta eu falar de corrupção se eu sou uma pessoa corrupta. Aquilo que eu estou pregando não se coaduna com a minha prática diária. Eu sou um trabalhador que não cumpre carga horária.
Eu sou um trabalhador que acha que fazer menos é melhor do que fazer mais. Estou no nível da corrupção. Eu só posso combater aquilo que eu acredito. Eu só posso combater aquilo que eu dou exemplo contrário. Senão sou um falso profeta, encarnado no movimento espírita, pior ainda. Temos que ter cuidado com isso. Você critica o tempo todo apenas determinadas pessoas. Você é atraído para o drama e o desastre, nós já mencionamos isso. Você culpa o tempo todo apenas determinadas situações. Por que é que eu tenho necessidade de culpabilizar as pessoas? Por que é que eu tenho necessidade de rebaixar e denegrir a imagem moral do outro? Por quê? Que tipo de sentimento é esse que me leva a uma perseguição mental? Existem obsessões, inclusive, de encarnados para encarnados. Obsessão de encarnado para encarnado não é fácil se combater. Ideia fixa, cristalizada na mente de um ser humano que quer comprovar que o outro ser humano é inferior tanto quanto ele. Nós somos inferiores ainda, porque estamos num plano de provas e expiações. Somos tão oscilantes que estamos mais próximos da ignorância do que do conhecimento. O que nós conhecemos é uma gota do oceano que nós desconhecemos. O que nós compreendemos nada se compara com a compreensão que temos que adquirir. Então, nós todos somos falíveis. Nós todos. Sem generosidade, sem bondade, sem compaixão, nós poderemos nos tornar obsessores uns dos outros. Você acredita que não tem controle sobre a maioria dos seus resultados? Ora, os nossos resultados são consequência das nossas atitudes. Inclusive, eu mesma posso estar a cometer esses erros que estou a lhes falar. Tá certo? Nós temos que assumir a responsabilidade sobre esses atos. Eu não preciso culpabilizar ninguém. A compaixão compreende. Compaixão, generosidade, bondade. Eu aprendo a silenciar mesmo na ofensa que eu recebo. É fácil isso? Não é. Quantos de nós ofendemos facilmente as pessoas com as quais nós convivemos? Eu vou apresentar para vocês uma doença do trabalho chamada doença de Burnout, que é impressionante as consequências dela, a nível psíquico, emocional e material. Você se sente como uma vítima? Eu sou vítima do outro? Não, eu não sou vítima do outro. Eu sou vítima das minhas imperfeições, do egoísmo, do orgulho. Eu tenho dificuldade em admitir os meus erros. Eu tenho dificuldade de descobrir quem sou eu. Me coloco no patamar muito além do que eu estou. Superdimensiono a minha virtude quando eu não sou uma pessoa virtuosa. Me projeto muito além do que eu sou realmente. São as imagens que nós geramos nas pessoas. O desejo, a necessidade de ser admirada. O desejo, a necessidade de aplausos. De sermos o foco da atenção dos outros. É o ego predominando, a necessidade de projetar uma imagem completamente distorcida de quem sou eu. Isso é muito fácil nós projetarmos uma imagem numa rede social. É muito fácil eu transmitir um equilíbrio que eu não tenho. Uma felicidade que eu não possuo. Não é assim? Enfim, parece-nos que enquanto perdurar qualquer imperfeição, a real felicidade não existirá. Porque a existência de uma imperfeição vai na contramão da felicidade que nós desejamos. Qual seria a maior felicidade de um ser encarnado? A paz consciencial. Enquanto eu estiver mentalizando, sentindo, agindo contra o meu irmão ou contra mim, eu não posso ser feliz. A felicidade é você compreender o limite do outro. O limite do outro é esse. Ele está nesse estágio, eu não posso exigir dele mais do que ele pode dar. Ele tem que caminhar a passos lentos, mas vai caminhando, assim como eu vou caminhando e a humanidade inteira vai caminhando.
E aí eu me lembro, essa semana eu me lembrei muito dessa passagem do Cristo: atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quem somos nós para julgarmos a quem quer que seja? Quando eu julgo o outro, eu me revelo no julgamento que eu estou proferindo. O mundo real é um mundo de guerras, de conflitos entre nações, entre classes sociais, pessoas em busca desesperada por uma condição de vida melhor do que vivenciam, um nível de frustração, de ansiedade coletiva que se generaliza. Esse é o mundo real que nós estamos inseridos e fazemos de conta que não estamos. Mulheres que precisam se prostituir para ganhar a vida, homens que utilizam mulheres na prostituição para se satisfazerem, criaturas enlouquecidas pelos desejos sexuais, que utilizam os corpos das mulheres e dos homens como se fossem meros objetos de desejo, produtos que se descartam diariamente. Nós somos muito mais do que um corpo material. Esse corpo envelhece com o tempo. O que vale é a nossa alma, nossa essência espiritual. Chega de malbaratar nossas energias sexuais irresponsavelmente, indevidamente, em busca da loucura insensata, dos prazeres e de uma felicidade fictícia, que nós não iremos conseguir alcançar. Eu desejo materialmente aquela mulher, quero ter essa mulher, de que adianta? Ame o espírito, não a matéria. Busque o espírito. Saiba quem é essa pessoa que você deseja ter. Tenha o discernimento, seja seletiva. Seja seletivo na utilização de suas energias sexuais. As energias sexuais é algo de mais valioso que o ser humano possa ter. Eu impregno o outro sexualmente. Por isso que é difícil o rompimento das relações. Porque você está impregnado sexualmente e fluidicamente pelo outro. A desimpregnação é um verdadeiro parto. E nós não temos consciência disso. Quando existe a relação sexual, eu estou imantando o outro, impregnando o outro sexualmente. E o outro passa a padecer das minhas emoções. Verdadeira sintonia mental e emocional de uma criatura com outra criatura. O Espírito Luiz Sérgio nos alerta que são as nossas energias que se impregnam de outras energias em um circuito eletromagnético, onde duas pessoas comungam, se alimentam reciprocamente dessas energias sexuais. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos parceiros e nossas parceiras. Eu posso estar impregnada mentalmente, sexualmente pelo outro, e não consigo me libertar dessa pessoa. E não sei explicar por quê. Porque a impregnação sexual é muito forte. Vejam, quanto maior promiscuidade nas energias sexuais, mais lesamos o outro. E adquirimos um karma que não deveríamos ter adquirido. Energias sexuais são sublimes em sua essência. E nós temos que sublimar a utilização dessas energias sexuais. Então, o uso da palavra poderá ferir ou poderá trazer consolo, a depender da intenção que motiva a minha utilização da palavra. Na palavra eu posso soerguer a outra pessoa. Na palavra eu posso destruir a pouca autoestima que ela possui. Na palavra eu posso gerar confiança, na palavra eu posso gerar desconfiança. Na palavra eu posso gerar o perdão, na palavra eu posso gerar o ódio. Tudo é questão de sintonia, de utilização dessa palavra. Uma faculdade que todos nós temos. E aí nós colocamos essas duas perguntas que são muito importantes. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa nós desejamos ser? A segunda pergunta: qual a nossa idade mental? E essa segunda pergunta diz mais respeito a mim, viu? Eu descobri repentinamente que eu estava mais próxima de 80 anos do que da minha idade atual. E nós poderemos envelhecer mentalmente. Porque estamos acomodados, porque não aceitamos os desafios,
porque somos pessoas limitadas, enfrentar o novo é desafiante, quebrar as regras é difícil, e eu simplesmente desejo permanecer quem eu sou, a mesma pessoa de tantos anos atrás. Qual é a nossa idade mental? Eu posso ter uma pessoa de 80 anos mais jovem do que um jovem de 20 anos. E o jovem de 20 anos encarcerado mentalmente, aprisionado nos seus condicionamentos. Então, que tipo de idade nós temos? Qual a nossa idade? Dicas para mudar a nossa sintonia negativa. Aí vem a questão positiva da palestra. Mude, por exemplo, a sua alimentação. É fácil mudar a alimentação. Quando a gente come muito, a gente se sente o quê? Sobrecarregado, né? Não é assim? Os espíritos mais evoluídos comem cada vez menos. E a alimentação é mais etérea, mais leve possível. Quanto mais inferior, mais pesada a própria alimentação. Cuidado com o peso que você está ingerindo diariamente. Você pode estar se envenenando. Mude hábitos verbais. Que tal a gente assumir o desafio de mudar as nossas palavras, as nossas conversações? Se eu não tiver nada de positivo, que eu silencie, que eu só fale coisas boas. E mesmo que eu tenha que chamar a atenção de alguém, que eu faça isso com muita compaixão, com muita generosidade. O problema que nós temos muitas vezes é que nós nos colocamos num patamar superior àquele que nós estamos alertando. E na verdade nós não podemos aferir o nosso grau de evolução em relação ao outro. Vícios, olha aí os vícios. Temos que combater os vícios. Cigarro, álcool. Muita gente adora beber socialmente, não é? Bebe tanto socialmente que não admite que já está viciado. E é muito fácil. Eu passei 5 anos atendendo adolescentes viciados. Nenhum deles admitia que era viciado. E em nome de um tubo de cola de sapateiro, atendi um adolescente que matou outro adolescente. Atendi um adolescente de 12 anos que tinha passado por todas as drogas que vocês possam imaginar. A verdadeira degradação de um ser moral, em nome do vício. A nossa juventude atual começa muitas vezes pelo álcool. Porque o álcool é muito fácil adquirir. Você é pressionado pelo grupo. O que é que nos leva a beber tanto? Não estamos aqui condenando quem bebe, o problema é o excesso. O que é que nos leva a consumir tanto álcool? Que tipo de personalidade eu quero ter que eu não tenho, que através do álcool eu desejo alcançar? Temos que nos perguntar. Drogas, comida, o sexo vicia? O que vocês acham? Será que o sexo vicia e como? Tem pessoas que não suportam viver sem uma atividade sexual. Entendem que quantidade é 1000 vezes melhor do que qualidade. Quando o ser evoluído espiritualmente, amadurecido espiritualmente, prefere qualidade à quantidade. Preferem o encontro do que o desencontro de um ato sexual. O que estamos querendo dizer com isso? Que existe muito desencontro nas relações sexuais. Muito mais do que nós imaginemos. Como? Seria uma coisa só, compulsividade. Sim, compulsividade, claro, são vícios. Vícios compulsivos. A energia sexual é maravilhosa. Quando bem canalizada, é o ápice de uma relação conjugal, de uma relação a dois. Existem pessoas que não têm uma relação conjugal e canalizam sua sexualidade para a própria mediunidade, para as obras de arte, para a ciência, para a coletividade. A energia sexual é energia criadora. É a energia mais potente que o ser humano possa ter, a energia sexual. Ela é tão potente que você pode se desequilibrar utilizando-a de forma desequilibrada. Já ouviram falar de uma energia chamada Kundalini? Já ouviram falar? Cuidado.
Se ela não for devidamente equilibrada e conduzida, você se perde completamente, porque você perde o controle da Kundalini, dessa energia sexual descontrolada, que passa a lhe dominar. Muitos jovens da atualidade trocam parceiros e parceiras como quem troca roupa. Essa roupa não me interessa mais, vou para outra roupa. E as pessoas se descartam, se descartam, se descartam, como seres, objetos descartáveis. A permanência, a consistência, a durabilidade, o respeito, o aprofundamento, a intimidade, não tem tempo de chegar nesse nível. Construir intimidade não é fácil para um casal. Eu posso estar há vários anos casada, estar há vários anos numa relação e não sou íntima dessa pessoa. O que revela intimidade é algo muito além, é a pura sintonia de uma alma com outra alma. Isso independe do fator de tempo. Me torno profundamente íntimo dessa pessoa, íntima dessa pessoa, independentemente da relação sexual. Porque a intimidade é afinidade espiritual. Afinidade espiritual você não escolhe aqui, ali, alhures. Ela acontece. Não é algo matematicamente que você multiplica ou divide, ou adiciona ou subtrai. Afinidade espiritual é uma conquista reencarnatória. Que as causas que geram afinidade espiritual não se prendem à atual reencarnação. Um ser humano que tem afinidade com outro ser humano se reconhece no meio da multidão e não sabe explicar o porquê. Afinidade fluídica, magnética de um ser humano para outro ser humano. Magnetismo puro de duas pessoas, que vai muito além da razão e da compreensão deste fenômeno. Mudar os padrões mentais. Quer ver um padrão mental que eu tive há muitos anos atrás? De vez em quando é bom dar um exemplo, né? Quando acabou o meu noivado de 9 anos, eu fui igual àquela princesa em busca do príncipe dos 15 aos 24 anos. Todo o salário que eu recebia era para construir a casa. Dos 18 aos 24 anos, de repente acabou o noivado. E eu comecei a internalizar o pensamento que eu não merecia ser feliz. O sofrimento foi tão grande que eu entrei numa depressão e me lembro que na época eu emagreci 13 quilos e o Dr. Ciro disse, cuidado que você pode desencarnar. Eu fui alertada espiritualmente. Tamanho a tristeza, a decepção e o sentimento de perda que normalmente nós não temos a capacidade de enfrentar. A perda de um grande amor. A perda de alguém que você idealizou. E aí eu postei um vídeo muito interessante que fala sobre a felicidade. O que é a felicidade do ponto de vista da filosofia? É realidade menos expectativas. Quanto maior a expectativa, maior probabilidade você tem de não ser feliz. Viva a realidade. Conheça quem realmente você está se relacionando. Não projete sobre essa pessoa uma fantasia que essa pessoa não pode preencher. Fantasia é sua. Ela está distante dessa realidade que você projeta. Mas nós fazemos isso, principalmente as mulheres, né? E aí eu li um livro naquela época chamado Complexo de Cinderela. Complexo de Cinderela, viu, Sara? Foi, eu queria entender o que eu estava vivenciando. Descobri que eu tinha um complexo de Cinderela. Até hoje eu adoro o Walt Disney, até hoje eu adoro os castelos da Disney. Freud explica. O complexo de Cinderela. Mulheres que amam demais. Mulheres que não têm autoestima. Que não sabem dizer não. Mas existe uma coisa boa. Na época eu deixei ele partir. Não aprisionei. Tem mulheres que não deixam o outro partir, não é? Enfim, são nuances da nossa intimidade. Nós temos que aprender a deixar o outro partir. Não deseja partir? Parta. Parta em paz, seja feliz. O amor incondicional é isso. Ele não tem que ser feliz com você. Ele pode ser feliz sem você. E você está sendo colocado à prova. Eu aprendi muito. Dica para as mulheres principalmente. Mulheres que amam demais. Outro livro interessante. Outro livro interessante. Mulheres inteligentes, escolhas insensatas. Por que algumas mulheres inteligentes fazem escolhas insensatas? Vale aí um questionamento para todos nós. Rompimento com velhos hábitos de vida.
É muito mais fácil permanecermos no hábito do que a mudança de alguma coisa que nos condiciona, não é? Mudança da resposta automática às situações, provocações. E aí eu trouxe um pensamento de Tolle, que não é um autor espírita, mas nós temos que estudar outras coisas, além da doutrina espírita. Tudo está intrincado, imbrincado. Ele diz, reduzir uma pessoa a um conceito já é uma forma de violência. Reduzir uma pessoa a um conceito já é uma forma de violência. A verdade nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. A verdade vai além da nossa compreensão. Nenhum pensamento pode conter toda a verdade. E aí agora eu trouxe os chakras. Olha aí os chakras. Esses chakras nada mais são do que vórtices, centros de força, onde as nossas energias espirituais, fluídicas, ali se condensam e são conduzidas para os outros pontos de força do nosso organismo perispiritual. Vejam que nós temos vários chakras. O chakra coronário é aquele que nos conecta espiritualmente. Quem desejar entrar em maior sintonia com os mentores espirituais tem que ampliar esse chakra coronário. É através do chakra coronário que você capta a intuição, você sintoniza a mensagem espiritual e nós bloqueamos esse chakra com os excessos de pensamentos que nós temos, com as angústias que geram pensamentos de teor desequilibrado. Então, o chakra coronário é o que leva-nos a uma conexão espiritual. No chakra coronário eu entendo, no chakra frontal eu amplio a minha visão. Na ampliação da visão, chamado terceiro olho, você vê além do que a matéria consegue ver. A pessoa diz que está em equilíbrio e você visualiza que ela está em desequilíbrio fluídico, mental e espiritual. É o terceiro olho, a terceira visão, tão conhecida pela ciência oriental. Chakra laríngeo, eu falo. Quando eu estou em desequilíbrio, o que acontece com a garganta? Pifa. Quero falar e não consigo, é horrível. Dá problema de faringe, laringite, tudo que vocês imaginam. Porque é o ponto nevrálgico. É aquele chakra que você potencializa o pensamento e sentimento, verbalizando, materializando através de palavras. Um chakra fundamental. Chakra cardíaco é a expansão da capacidade de amar. Se eu tenho esse chakra bloqueado, significa que eu tenho muita frustração, muita angústia, não consigo amar, não consigo confiar, não consigo me dedicar, porque a desconfiança predomina. Esse chakra está obstruído. Chakra do plexo solar, eu faço o poder da realização, da atividade e da concretização. O chakra umbilical eu sinto. Nesse chakra umbilical que é retroalimentado pelo chakra básico eu sou, nós estamos expandindo nossas energias sexuais. Então o chakra básico é o mais materializado. E é nesse chakra que nossas energias sexuais estão condensadas. E se mal utilizadas, nós desequilibramos esse grande organismo vivo que é o nosso corpo material e o corpo perispiritual. Basta o desequilíbrio de um chakra para afetar todos os outros chakras. E o desequilíbrio desses chakras se dá exatamente pelos pensamentos e sentimentos que nós emitimos. E aí terminamos a nossa apresentação de hoje. Vejam que nós não conseguimos esgotar. Tem muito que ser estudado nesse tema, tá certo? Circuito de energias. Nós somos movidos por essas energias, nós impregnamos as pessoas com as nossas energias, atraímos ou simplesmente não atraímos, tudo de conformidade com o grau de sintonia que nós emitimos. Muita paz para todos nós. Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Carla Júlia pela sua palestra, que como sempre nos traz tanto ensinamento positivo e importante para todos nós. Passo agora a palavra para nosso irmão Roberto, que irá proferir a prece de encerramento.
Caríssimos irmãos, nós temos recebido mensagem da espiritualidade, nos alertando e nos solicitando vibrações, exatamente como a nossa palestrante falou, de positividade para o nosso país e o planeta. Diante do que está ocorrendo, muitas mentes estão revoltadas e com pensamentos de vingança. E nós precisamos colaborar com a espiritualidade, como espíritos encarnados, fazendo com que as nossas energias possam ajudar a alcançar estas mentes e neutralizar seus pensamentos. E como fazemos isso? Pedindo nesse momento para que todos se posturem em oração para podermos atrair e termos aqui a presença desses nossos irmãos espirituais que estão nessa luta. E juntos oremos com nossas almas. Pai, Divino Mestre, acalenta as mentes dos homens que encontram-se em fase negras e tão pessimistas, que nós possamos auxiliar de alguma maneira a todos, e profundamente agradecido pelas oportunidades que Tu nos concede. Vibremos para que todos possam se permitir receber os fluidos que Tu emanda todos os dias para todos nós, e que possamos estar atentos à condição do nosso país, orando pelos nossos governantes, para que eles possam receber o auxílio da espiritualidade, para que caiam em si. Mestre, Tu és o caminho, Tu és vida, Tu és verdade. Fortalece-nos sempre para estarmos em Teu caminho. Assim seja. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos. E assim, Senhor, pedimos que a vossa luz e proteção acompanhe a todos, hoje, agora e sempre. Uma boa noite e damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos desta noite. Que assim seja.